Estar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu não sei se mais alguém tinha sentido o mesmo, mas eu estava a sentir uma opressão terrível. Mas não importa qual é o tamanho da opressão que é contra nós, o que importa é quem é o Senhor que é a favor de nós. Não importa o quanto o diabo impede a bênção de Deus de chegar. Não importa o quanto ele se esforça para impedir a bênção de Deus chegar à nossa vida. Desde que a gente lute, a bênção é nossa. Sim? Dá lá um bacalhau ou uma azeitona à pessoa que está ao teu lado e diz: Deus é bom. Deus é bom. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E Ele ainda não parou o seu trabalho. E Ele ainda não parou o seu trabalho. Ele ainda não acabou a obra na nossa vida. A mesa com Jesus. Quantos se lembram deste tema? Quantos já tiveram cá a ouvir sobre a mesa com Jesus? Mostrem lá, bora aí. Alguns ainda não ouviram. Vocês têm perdido um banquete fantástico. Tem sido uma bênção na minha vida estudar sobre isto, pensar sobre isto. E nós interrompemos, mas eu deixei uma das mensagens a meio e enquanto orava eu concluí que seria muito importante trazê-la ainda nesta manhã a nós como igreja, a minha vida, a vossa vida, de uma forma pessoal, mas também como igreja. Só um pequeno resumo muito rápido. A mesa com Jesus é um tema que eu escolhi para falarmos juntos acerca da nossa relação com Deus, da nossa relação com Jesus. E nós mostramos isso através da Bíblia, que Jesus era de facto alguém que se relacionava muito mais intimamente com as pessoas à mesa do que às vezes dentro de uma sinagoga ou dentro de uma igreja, se fosse nos nossos dias. Alguém está cá a ouvir-me, sim ou não? Se vocês lerem a Bíblia, os Evangelhos, Mateus, Marcos... Oi? Falhou aí a emissão. Se nós lermos os Evangelhos, Mateus, Marcos... Isso, obrigado, irmã Patrocínio, pode ficar de pé, se faz favor. Faz favor, uma salva ao irmã Patrocínio. Pode sentar. Se nós lermos os Evangelhos, Mateus, Marcos... Veio alguém que disse com força, que era para ver se recebia também. Não, já. Nós vamos perceber isso. Jesus é alguém que gosta de estar à mesa. Bom, primeiro porque tinha a necessidade de comer, claro. Mas segundo porque Jesus tinha a necessidade de estar com pessoas. E não há nada como estarmos à mesa com pessoas para conhecer pessoas e para nos tornarmos conhecidos. Hábitos, família, conversas, jeitos, tudo, feitio, tudo. A mesa é de facto esse lugar. Então é daqui que eu quero que aqueles que ainda não ouviram percebam porque, o contexto do à mesa com Jesus. Então a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso à vontade com Deus. Ok? Sim? E a história que nós escolhemos encontra-se em Lucas capítulo 7 e nós vamos lê-la rapidamente porque o tempo passa. Mas eu ouvi alguém dizer... ouvi alguém a ministrar, eu gosto que ministre a minha vida e quando posso também vou receber. E estes dias, quinta, sexta e sábado, eu tive a oportunidade de estar num encontro, num seminários especiais. E eu achei muito interessante aquilo que o pregador, o pastor Ben Armstrong, ele disse. Ele dizia, depois de um tempo fantástico como este, a gente pensa sempre nos outros sítios é melhor, até que a gente põe a mesa. Ou então a gente, aí ia dizer uma palavra que não se diz no púlpito, ia dizer a gente se lixa na mesa, mas não se diz. A gente não quer saber da mesa e de repente começa, mas é a aproveitar quem está à volta da mesa. Obrigado pelo vosso amém, mas... Ok, é isso. E o pastor, ele dizia uma coisa que chamou a minha atenção, porque de facto nós ainda vimos de um tempo em que de facto a palavra, e a palavra de facto é importante, mas ele dizia... porque o tempo estendeu-se um pouco mais da duração, em que as pessoas estávamos completamente à vontade na presença de Deus, a cantar, a orar, a chorar, sei lá tudo, e mais alguma coisa, tal e qual como agora. E ele disse alguma coisa quando subiu ao púlpito, ele disse que, olha, tenho 20 minutos para pregar, uma coisa que eu levei 4 ou 5 horas a preparar, mas não importa, porque vocês agora estão diante do homem de Deus, e há pouco vocês estiveram diretamente na presença de Deus. E aquilo fez-me... caiu uma ficha, eu disse, é verdade. E nós que lideramos o louvor, nós que cantamos, que tocamos na casa de Deus, e é bom que a igreja também tenha isso. É isso que acontece quando nós estamos a louvar a Deus. Nós não estamos a passar tempo, nós não estamos a tentar tocar bem, porque isso não precisamos tentar, nós tocamos sempre bem. Obrigado pelo vosso amém.
Nós tocamos mesmo super bem, vocês não estão mesmo a ver. Nós aprendemos 3 músicas numa noite, em meia hora. Agora, pois, era verdade. Agora perderam a oportunidade de dizer, uau, como é que é possível? Pois, é verdade. Em cerca de 30 minutos nós aprendemos 3 músicas novas, sem tirar nem pôr. Esta gente é fantástica. Eu sou o único que ando a estragar isto, mas eu ando a orar há que tempos para que o Senhor levante alguém melhor do que eu, mas também não há ninguém melhor que eu. Então... Está a ver que não reagiam, ok, agora reagiram. Isso. Mas a verdade é essa, irmãos, quando nós estamos a adorar a Deus como nós estávamos, irmãos, nós já não estamos mais diante dos homens, nós temos que estar diante de Deus. Claro que não desprezamos a palavra, mas quando estamos diante da palavra, nós inevitavelmente temos de estar diante do homem de Deus, seja ele homem ou mulher de Deus que está a trazer-nos a palavra. Mas quando nós adoramos, quando nós oramos, como nós estávamos a fazer com tanta intensidade, nós já não estamos diante dos homens, nós estamos literalmente na presença de Deus. Nós não o vimos, mas podemos senti-lo com toda a sua graça, com todo o seu amor a envolver-nos. Eu senti o seu amor a envolver-me esta manhã, o seu poder quando Ele toca o nosso corpo, por exemplo. Tão bom, irmãos, é tão bom estar na presença de Deus. Então, olha, que a cada culto, irmãos, isto aconteça. Quando viemos para louvar e adorar a Deus, lembrem-se disto. Nós não estamos diante da equipa, nós estamos diante de Deus com o nosso louvor. Ok? Então, bora lá. Lucas 7. Vamos meter a segunda, vamos meter agora a primeira. Verso 36. Estão lá? Lucas 7, 36. Anybody home? Alguém está aí? Ok. Verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se ou sentou-se à mesa. 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. É bom, não é? Nós podermos molhar os pés de Jesus com as nossas lágrimas? Alô? Depois os enxugou com os seus cabelos. Já não tenho essa oportunidade. Mas posso continuar. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo para te dizer. Diz, mestre. 41. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 de dinheiros e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, mas tu não me deste água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, ou se acha menos pecador, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. 49. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? 50. Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Até aqui a palavra nesta manhã. Então, temos ainda a partilhar sobre este tema, sobre estarmos à mesa com Jesus. Nesta manhã, eu queria falar-vos sobre aquilo que está ali embaixo. A arte de impressionar versus a humildade para adorar. A arte de impressionar versus a humildade para adorar. Claro que acrescentem sempre no final à mesa. A arte de impressionar à mesa versus a humildade para adorar à mesa. Simão pode ter até impressionado os vizinhos com a festa que deu para receber Jesus, porque, como eu já vos expliquei nas outras vezes, era naturalmente assim que acontecia quando um homem como Simão, o fariseu, porque Simão o fariseu, para nós percebermos que tipo de pessoa ele era, não apenas que era um religioso, como nós já temos aqui o chip montado,
Simão o fariseu quer dizer, primeiro aparece o nome, Simão. Significa que era alguém conhecido e reconhecido naquela cidade. Até aqui está ok? É para vocês entenderem, não é em vão. Porque é que não aparece o nome dos outros convidados, nem o nome da mulher? Aparece uma mulher que é pecadora, porque não importa, não era importante na cidade. Simão era alguém naturalmente reconhecido, famoso, entre naturalmente os religiosos, daí o fariseu. Mas fariseu não, para nós tem uma conotação errada, mas naqueles dias ser um fariseu, pelo menos na cabeça deles, ser fariseu era ser alguém importante, era alguém que fazia parte de um outro estrato social, era alguém que provavelmente seria rico, era alguém que só andava nas altas esferas, não ia aos restaurantes tipo Tasca, só ia aos restaurantes onde não vai aos restaurantes onde se paga 7,5€ com tudo incluído, isso é para os pobres. Ele só vai para os restaurantes onde se paga 50€ com pouco ou nada incluído. Não sei se comem estrelas, o que é que eles comem, não é, irmã Glória? Comem alguma coisa. Bom, Simão era este homem, era um homem. Então, quando eles faziam isto, eles não faziam isto, e deixem-me ser honesto, pastor, mas isto não está na Bíblia, mas temos que estudar a história, os contextos históricos, sociológicos daquela época. Quando um fariseu fazia isto, irmãos, era para chamar a atenção para si mesmo. Era para retirar glória para si mesmo. Simão faz o jantar para conhecer Jesus, mas se você leu a história comigo certamente com atenção, quem fica no centro da história a tempo inteiro, ou se tenta impor no meio da história, é Simão. Louvado seja Deus que entrou lá uma mulher que estragou aquilo tudo. Porque Simão, junto aos seus amigos chegados, homens iguais a ele, com a mesma reputação, achavam eles boa. Alguém percebe do que eu estou a falar? Para terem Jesus no meio, para tentarem perceber quem é este, tentarem provocá-lo de alguma maneira. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês vão perceber isso. Os fariseus constantemente, eles estavam a tentar provocar Jesus e apanhá-lo em alguma falta. Aliás, há textos que dizem literalmente isto. Talvez um fariseu ou outro que não fez como Nicodemos, mas Nicodemos não provoca Jesus, porque Nicodemos vem se encontrar com Jesus, diz a Bíblia em João capítulo 3, de noite, sozinho. Porque enquanto estava com os seus camaradas, Nicodemos provavelmente se comportaria como os outros. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Este era o objetivo. Então, Simão não faz o jantar. E vamos tirar a palavra jantar e pôr culto. Simão não faz um culto, porque quando se chama Jesus, nós temos que ir fazer culto. Culto significa isso, adorar a divindade, neste caso Jesus Cristo. Quando se chama Jesus, se Jesus tem que estar no meio, é culto. Pode ser um culto onde a gente come e bebe. Eu costumo dizer isso. Às vezes a brincadeira, os irmãos já me ouviram dizer isso, os amigos mais chegados já me ouviram dizer isso. Para mim o culto não é apenas quando nós estamos aqui, quando eu estou atrás do púlpito. O culto é sempre, o culto é a nossa vida. O culto é quando a gente está daquele lado a tomar o café e a gritar e a rir uns com os outros. Isso já é culto, porque Jesus está lá. E é por isso que a gente escolhe melhor as palavras, a gente escolhe melhor as atitudes. Porquê? Não é... Porquê? E fica um ponto de interrogação e 3 pontinhos. Porquê? É isso que eu quero que nesta manhã a gente deixe que o Espírito fale ao nosso coração. Porquê é que a gente faz isso? A questão é se é para impressionar ou se é para, de facto, adorarmos Jesus. Eu ouvi uma expressão muito interessante também, mais ou menos do género, usando agora a linguagem do louvor. A gente não canta para receber louvor. A gente canta para louvar. O que nós fazemos com a nossa vida não é para ver o que é que nós recebemos. Bom, as crianças fazem isso. Eles agora não nos ouvem que estão lá dentro. A ouvir certamente alguém melhor que eu. Grita menos, pelo menos a gente não os ouve. Mas as crianças são assim. As crianças gostam de fazer alguma coisa e elas esperam a recompensa. Porque é assim que nós habituamos os nossos filhos, ou não é? Se portares bem, pode ser que, se não fizeres... Então aqueles mais irrequietos, graças a Deus, Deus deu-me 2 filhas super tranquilas. Mas sim, mas podia ter tido um filho. Eu conheço amigos que têm filhos, eles nunca os educaram mal, mas é o jeito, é o feitio, é a maneira de ser e de estar, é a personalidade da criança, que é assim, eles não param. E os pais têm que estar constantemente com moeda de troca. Se não paras quieto, vais para o quarto, se não paras quieto, vais de castigo, se não paras quieto, não comes o chocolate, se não paras quieto, levas com um sapato na cabeça, se não paras quieto. Alguém percebe do que eu estou a falar? E nós crescemos nesta mentalidade, nós crescemos com a mentalidade de termos que ser perfeitos para... Ouça, convido a ouvir aquilo que eu vou dizer. Alguém pode discordar e no final estou aberto às vossas melhores opiniões, claro. Mas nós crescemos com esta mentalidade de sermos perfeitos para alcançar o elogio, pelo menos. Não é errado.
Mas às vezes rouba a nossa personalidade. Às vezes rouba um pouco quem nós, de facto, depois nós somos. Sim, Simão, ele representa os religiosos do seu tempo, mas também do nosso tempo. Pessoas como nós, que até amamos Jesus, ou pelo menos, deixe-me mudar aqui a expressão, ou pelo menos tentamos amar a Deus. Simão, como religioso, como fariseu, meus irmãos, desculpem, mas é verdade. Os fariseus, eles amavam a Deus. À sua maneira, com o seu impressionismo, mas eles amavam a Deus e ninguém pode dizer o contrário. A Bíblia não diz que Simão era má pessoa, nem eu estou a dizer. Mas que, de facto, tudo aquilo que ele montou não chegou ao coração de Jesus. Não chegou. E a pergunta é como é que sabemos isso? Porque Jesus diz isso: Simão, eu venho à tua casa e tu nem deste água para... A gente até já sabe isso de cor, para lavar os pés. Não me beijaste, não me ungiste a cabeça. E eu já expliquei tudo isto aos irmãos. Isto era um procedimento de honra ao convidado. Não é? Hoje, a minha mulher no outro dia dizia-me que acho que já não se usa. Olha, não sei se usa, eu continuo a fazê-lo, não por vaidade, mas por uma questão de abrir a porta e dar intimidade a quem vai à minha casa. Sobretudo, claro, quem vai a primeira vez, quem já foi a primeira, não faço isso sempre, mas quem vai, eu gosto, abre a porta e digo, olha, aqui é a sala, agora anda, vou-te mostrar a cozinha, aqui é onde o cão come. Depois, porque eu estou mesmo a dar a volta à casa, não é? Depois voltamos, olha, aqui era o meu escritório, agora é o quarto da Daniela. Quem conhece a minha casa está a ver a cena, não é? Depois a seguir temos o quarto da princesa Beatriz, com coisas cor-de-rosa e não sei o que, muito giro. Nas costas, virás as costas, os irmãos já estão a ver a minha casa, não? Até estão a vê-la, não é? Nas costas tem a casa de banho delas, olha, se estiveres aflito é aqui que vens a correr. E depois temos aqui o quarto da ação. O quarto da ação, o quarto onde a gente afina a máquina. Sim, a máquina. A minha mulher diz que parece uma motosserra. Isso. Eu gosto de mostrar a casa para que as pessoas sintam à vontade. Esse é o procedimento de alguém que recebe um convidado, que não vai ter uma reunião, mas que vai ter uma noite de convívio, de jantar, de festa. Então, primeiro deixa a pessoa à vontade. Onde é que queres pôr o casaco? O que é que normalmente se alguém vai à sua casa e é para estar à vontade? Olha, tenho aqui o casaco, onde é que eu ponho isto? O que é que você responde? Põe para aí. Põe para aí. Quando tu quiseres, não me interessa. É ou não é? Mas depois vamos, mas podes pôr aqui se quiseres, podes pendurar aqui. Começamos logo a estragar. Põe para aí. Põe para aí. Eu, quando chegar, olha, ponho num sítio qualquer, não quer saber. Depois, às vezes, no final da festa, já não sei onde é que pus, mas também não importa. Este era o procedimento que Simão deveria ter feito. Não era mostrar a casa, mas era beijá-lo, lavar-lhe os pés, independentemente agora da ordem, ungí-lo, porque isso dignificava o convidado. Isso dizia aos outros convidados, marcava a diferença de quem era o convidado de honra no jantar. E como Jesus disse, Simão, tu não fizeste isso. Tu me trataste a mim como qualquer um dos outros. E a pergunta que eu faço para nós enquanto igreja é, será que Jesus, irmãos, ele é apenas mais um como qualquer um de nós aqui? Não. Mas faço outra pergunta e por favor não respondam, eu vou entender porquê. Mas não será que é assim que algumas vezes, e não importa as razões, não será assim que algumas vezes nós o tratamos como se fosse mais um na nossa vida? E eu creio que Jesus, irmãos, ele está a tentar ajudar Simão. E isto é o cerne da minha mensagem nesta manhã para nós. Jesus não está zangado com Simão, irmãos. Simão falhou. Falhou ou não falhou? Falhou redondamente, irmãos. É como se nós marcássemos o culto hoje aqui, não é? Como qualquer outro domingo. Marcámos e de repente a gente chegava aqui e a gente falava de tudo, fazia de tudo, menos lembrarmos sequer de Jesus. Alguém me disse, convidar Jesus, Jesus, tu és a pessoa mais importante da nossa vida. Mas amanhã é segunda, o que é que tu queres que eu faça, Deus? Eu tenho que estar a dar atenção, é ao trabalho, é isto, é à vida, Mas Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida, mas a gente depois não traz água para os pés, a gente não o beija sequer, não tiramos tempo para lhe dar um beijinho. Não vou dar um beijinho à Joana, só depois ela fica muito contente. A gente nem tira tempo sequer para fazer um passou bem assim destes, assim, fixe. Jesus não está zangado com Simão, irmãos, porque Jesus não exige muito de nós. Ao contrário de nós que exigimos tanto dele e dos outros. Ou não? Puxa, passou por mim e nem me cumprimentou.
A gente exige muito dos outros. A gente não quer saber porque é que os outros não cumprimentaram. Se estavam tristes, se não viram. Estou apenas a dar este exemplo. Mas a gente exige muito dos outros. Porque é que hoje... o pastor sempre quando é os abraços e beijinhos, ele vem sempre cumprimentar-me e hoje não veio. Deve haver aí coisa. Porquê é que tem que haver aí coisa? Ou porquê é que tem que ser uma coisa contra si? Nós exigimos muito dos outros. E às vezes até acabamos por exigir muito. A gente vem, senta-se à mesa... Como é que foi o culto hoje? Hoje até foi fixe. O pastor fartou-se para ali de gritar e de chorar. E a Sara fartou-se de dizer palavras para a gente. Hoje até a coisa não foi. Mas há outros de mim. Nós somos muito exigentes. Somos muito exigentes. A nossa sorte, deixem pôr assim, é que Jesus não é assim tão exigente connosco. Porque Ele conhece os nossos limites. Ele conhece as nossas razões. Ele conhece como é que nós estamos. Ele não exige. Bom, Ele não exige, mas também não nos deixa ficar como estamos, se estivermos errados. E é aqui que muitos crentes, é aqui que muitas pessoas depois ficam comprometidas, ficam sem saber onde se meter. Se tivesse algo, como nós se tivesse um buraco, eles enfiavam-se lá. Porque Jesus nunca deixa, se alguma coisa não está bem, irmão, Jesus nunca deixa a coisa ficar mal. Se nós não temos uma boa atitude, Jesus não nos deixa ir embora com essa atitude. Jesus sempre procura nos ensinar. E foi isso que Jesus fez com Simão. Ele não fica zangado com Simão, mas ele também não perde a oportunidade. Não é de ralhar, se vocês lerem com atenção, Jesus não está a ralhar com Simão. Jesus não está a discutir com Simão. Jesus não está a maltratar-se com Simão. Jesus não está a condenar Simão. Jesus aproveita para ensinar Simão. E aproveita o exemplo da mulher, de tudo aquilo que a mulher fez, para poder ensinar Simão. Não apenas lhe mostrar a falha, mas Jesus não mostra a falha por causa da falha. Jesus mostra a falha para que Simão da próxima vez ele possa não falhar. Porque Jesus sempre se revela a nós na mesa. Jesus não apenas diz, tu és pecador. Ele pode dizer que estás errado, mas ele a seguir mostra-nos um caminho melhor. Porque foi isso que Jesus veio fazer. A palavra de Deus diz isso, João diz isso no capítulo 13. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que é que isto quer dizer? Que Jesus não vem apenas mostrar o nosso pecado. Jesus não vem para dizer que nós somos pecadores. Isso já nós sabemos. Isso já todas as pessoas do mundo sabem que erram, que não são perfeitas, que não fazem tudo bem. O que as pessoas não sabem, o que eu não sabia, o que você não sabia antes de conhecer Jesus era o que é que nós podíamos fazer para mudar isso. O que é que nós podíamos fazer, ou quem é que podia ajudar-nos a mudar? Que nós estávamos errados, já nós sabíamos, por isso chorávamos, por isso não sentíamos bem connosco próprios, com o nosso corpo, com os nossos vícios, com as coisas que cada um de nós tinha. Alguém percebe do que eu estou a falar? Até alguns de vocês que eram religiosos, apesar de nunca terem aparentemente feito nada de errado, mas na vossa religião vocês não se sentiam em paz, não se sentiam felizes, sabiam que faltava alguma coisa. Que éramos pecadores, nós já sabíamos. Jesus não veio para dizer que nós somos pecadores, Ele veio para nos mostrar um caminho melhor. Então quando Jesus está a falar a Simão sobre estas coisas, quando Jesus aparentemente parece que ele está a apontar os erros que ele cometeu, na verdade Jesus está-lhe a apontar é o caminho que Simão não percorreu e deveria ter percorrido. Simão, tu não me trouxeste água, mas ela trouxe as suas lágrimas. Ou seja, Jesus está-lhe a dar uma oportunidade. Simão, mesmo que não tenhas água na torneira, traz as tuas lágrimas. Mesmo que não tenhas o óleo para ungir, traz o teu melhor perfume, traz alguma coisa que é tua, mas traz, improvisa. Porque foi isso que aquela mulher fez, irmãos, diante de Jesus. Ela improvisou. E esta se calhar pode ser uma boa palavra, não tenho estes apontamentos, eu creio que é de Deus. Se calhar para alguns de nós que achamos que não entendemos muito bem estas coisas de Deus, de ir à presença de Deus, olha, eu também não sei tudo, improvisa. Jesus ama gente que improvisa na sua presença. Mas há uma história na Bíblia que houve 4 homens que um dia souberam que Jesus estava na sua cidade, Cafarnaum, e eles tinham um amigo que era paralítico. E eles disseram, nós temos que o levar a Jesus, porque nós ouvimos que Jesus cura pessoas. E para ele não há nada impossível. Então eles pegaram no homem, 4 amigos, pegaram na cama, um de cada lado, e eles carregaram o homem. Quando chegaram perto da casa, diz que havia um amontoar de gente à volta da casa. Eles não tinham como passar, nem pela porta, nem pelas janelas. Vocês já adivinharam qual é a história? O que é que eles fizeram? Eles improvisaram. Eles disseram, este amigo não pode voltar para casa como ele veio. Ele tem que ficar perto de Jesus. Então descobriram o sítio da casa onde Jesus estava e abriram o telhado. Diz comigo, abriram o telhado. Abriram o telhado, improvisa. Eles improvisaram. Imagina eu estar aqui a pregar e a casa estar apinhada de gente. E de repente a gente começar a ver gente entrar, porque temos essa possibilidade de gente entrar por trás.
Os irmãos estavam sentados confortavelmente, e imaginar começar a vir gente por trás. Não importa, o que importa é as pessoas poderem conseguir chegar mais perto. Eles improvisaram, não importa. Às vezes nós não entendemos tudo de Deus, mas improvisa. Simão, tu tens que improvisar. A mulher não tinha água, a mulher não tinha acesso à água em casa, mas lavou-me os pés com as suas lágrimas. Ela não trouxe toalha, porque esta não é a casa dela, mas ela enxugou-me os meus pés com os seus cabelos. Improvisa. O problema é quando nós estamos a tentar impressionar. Quem impressiona muito perde a capacidade de improvisar. Você sabe, uma relação não dura muito se de vez em quando nós não improvisarmos. Estava à espera que as mulheres dissessem amém, sobretudo as casadas, não é? É tão bom quando o meu marido faz alguma coisa que eu não estou à espera. O que é que se chama uma coisa que nós não estávamos à espera quando acontece? Houve um improviso. E ele diz, olha, sei lá, nem me lembrei disso, mas de repente passei ali na loja, vi as flores e por razão nenhuma trouxe. Isto é improvisar. Oh, e que belo encanto, que belo improvisamento. Alguém percebe do que eu estou a falar? Como a esposa, olha, hoje entra em casa e cheira aquele petisco que ela sabe que a gente gosta. Olha, e ela começa logo, se for tipo minha mãe, eu não tinha cá os condimentos todos, mas dentro, com aquilo que tinha, olha, tenta improvisar. Mas não importa, cheira tão bem, vamos lá, mas é comer isso. Não, já não quer saber do que é que leva ou do que é que faltou, o que interessa é que pode-se pôr na... Alguém sabe do que eu estou a falar? Se nós tornarmos tudo mecânico, se nós começarmos apenas a viver a arte do impressionar, os nossos casamentos, as nossas relações, até a nossa relação com Deus pode começar a fracassar e nós não vermos. Porquê? Porque quando nós estamos a impressionar, por fora tudo está sempre bem feito. Tudo está aparentemente bonito. Tudo está aparentemente limpo. Tudo está aparentemente no lugar. E eu quero dizer uma coisa, nem sempre porque está no lugar, está certo. Querem que eu vos prove o que estou a dizer? Quantos de nós estamos aqui nesta manhã com a cara certa, sentados na cadeira certa, mas a mente de alguns está... É tão fácil nós impressionarmos. É tão fácil a gente dizer, não, eu estou aqui porque vim à presença de Deus. Mas a gente depois pensa em tudo menos... Não estou a insinuar, estou a dar um exemplo. Deixem-me avançar porque o tempo está mesmo a ir embora. Simão está tão impressionado consigo mesmo que não consegue impressionar-se com Jesus. Eu vou repetir que para mim esta frase foi muito importante, impactou a minha vida. Simão está tão impressionado consigo mesmo, com as suas coisas, com o que ele consegue fazer, com o que ele tem para oferecer, que não consegue impressionar-se com Jesus. Irmãos, e nós como igreja, de forma individual ou coletiva, nós não podemos perder a capacidade de nós ainda nos impressionarmos com Jesus. Porque quando nós conseguimos essa capacidade de dizer ainda, não quer saber como é que eu se já estou transpirado, se já vai ranho, não quer saber como é que eu estou impressionado com Ele e na sua presença. O problema é quando a gente está tão impressionados connosco mesmos, com o som que fazemos, com a nossa postura, que perdemos a nossa oportunidade e capacidade de ainda nos impressionarmos com a sua beleza, que só Jesus tem, irmãos. E num culto como este, Ele fez isso notar-se esta manhã. Os olhos de Simão estavam tão ofuscados e focados em si mesmo que não consegue admirar, nem maravilhar-se no facto de estar à mesa com Jesus. Simão está tão cheio de si mesmo que não vê, não sente, não aprecia, não se comove, nem sequer se emociona com aquela mulher ou com o que aquela mulher fez, nem o que Jesus fez a ela. Simão está tão cego na sua arte de impressionar que nem consegue ver os seus próprios erros. Foi preciso Jesus dizer, não trouxeste água, não me beijaste, não me puseste óleo. Simão nem conseguiu ver naquilo em que ele falhou com o seu convidado. E isto acontece com tão boa gente. A Bíblia não diz, nem eu digo que Simão era má pessoa, mas seria alguém que se achava melhor que os outros. Já expliquei isso há pouco. E há infelizmente tanta gente assim, gente que já esqueceu a graça. Gente que está cá não porque são bons, mas porque Deus é bom. Mas nós estamos aqui porque Deus é bom, não é porque nós somos bons. Há tanta gente assim nas nossas cadeiras e por aí afora. Vida cristã de algumas pessoas que começou bem numa caminhada para seguir Jesus, que deveria ser uma caminhada para seguir Jesus, em algum momento se tornou numa escola e depois numa faculdade e agora alguns acham-se formados, têm o curso todo. Já não têm nada para aprender. Agora apenas observam.
sobretudo os erros dos outros. Não foi isto que Simão fez? Simão já sabia tanto, irmãos, que ele agora estava apto para poder julgar os outros. Tantos que estão à mesa, irmãos, estão dentro de casa, mas a sua atitude, postura e ação é apenas manter a aparência, impressionar os outros e a si mesmo. E Jesus é apenas um motivo, mas o centro são eles. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida, igreja. Nem como igreja, nem no nosso dia a dia. Jesus não é um motivo. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus não é uma peça da nossa vida. Jesus é a nossa vida. Alguém percebe? Não sei se os irmãos perdem, mas às vezes há coisas que Deus traz ao nosso coração de pregador e a gente às vezes acha que estamos a ser claros e às vezes não estamos, porque para nós já fez sentido. Quem prega sabe do que eu estou a dizer. Jesus não é um motivo por nós estarmos aqui. Não é apenas um motivo. Jesus é mais um motivo. Não, os outros todos é música, os outros todos é o cafezinho, os outros todos é... Não, irmão, Jesus não é mais um entre tantos. Há alguns anos atrás eu preguei sobre isso, sobre seguir Jesus. Jesus não pode ser um entre tantos. Jesus tem que ser único e exclusivo na nossa vida. E ele estava naquele jantar para ser isso, mas não foi nada disso. Hoje precisamos mudar isso na nossa vida, pessoal e como igreja. Nós não vimos ao jantar, ao culto, apenas para consumir. Nós estamos à mesa para participar. Não queremos impressionar Jesus, os outros ou nós mesmos, não. Nós viemos para adorar Jesus, claro, e ter comunhão uns com os outros. O que está na mesa é bom, mas Jesus é melhor. O que nós trazemos, o que nós fazemos, o que nós dizemos é importante, é bom, claro, é indispensável, mas Jesus tem que ser superior a tudo isso. Aliás, o que trazemos, fazemos e dizemos é para Ele ou sobre Ele. Tem que vir do nosso coração diretamente para o coração dEle. Não queremos impressionar ninguém, apenas adorar Jesus à mesa. Claro que claro que as pessoas que estavam fora não souberam o que aconteceu. Jesus não expôs aquilo que aconteceu com Simão. Jesus não veio para fora de casa e dizer: pessoal, Simão chamou para vir a casa e nem sequer me recebeu. Não, Jesus não expôs Simão. Mas Simão e os seus convidados naquele dia, na sua casa, à sua mesa, aprenderam uma lição para a vida. Não sabemos se Simão colocou em prática, mas que Jesus não lhe virou as costas, ele não virou. Antes, pelo contrário, ensinou, deu-lhe uma oportunidade de ser e fazer melhor, tal como ele faz connosco ainda hoje. Talvez seja demais, isto é da minha cabeça. Mas acho interessante o que aconteceu no final da narrativa. Nos versículos finais. Talvez Simão tenha ficado mesmo impressionado com Jesus, não sei. Mas reparem até ao verso 47. Há um constante diálogo entre Jesus e Simão, sim? Inclusive até os pensamentos de Simão, eles estão transcritos para nós sabermos o que é que ele pensou acerca... Ele não disse em voz audível, mas pensou. E Jesus, sabendo isso, então começa a ter uma conversa com ele, onde conta aquela parábola sobre o perdão. Quando Jesus declara o perdão dos pecados à mulher, verso 48, há uma reação, agora não mais de Simão, mas dos outros convidados. Agora já não é Simão que reage, que pensa para si mesmo. Parece, e sublinho parece, que Simão agora prefere remeter-se ao silêncio, ou guardar no coração aquilo que viu e ouviu. Repito, talvez seja demais, porque a Bíblia não diz explicitamente. Mas conhecendo outras histórias que envolveram pessoas e Jesus à mesa, Simão teve um momento, uma oportunidade de revelação da parte de Deus. Aliás, todos os que se encontram com Jesus têm esse momento, essa revelação, porque só assim nós podemos fazer uma escolha. Jesus sempre se revela a nós, para nós conseguirmos fazer uma escolha. Não há ninguém que fique, eu não sei quem Deus é, Deus nunca fala. Não, Deus sempre arranja uma maneira de se revelar ao coração, à vida das pessoas. Eu confio nisto de toda a minha alma, irmãos. Porque Deus conhece e Ele sabe como é que se há de apresentar a cada pessoa, para que ninguém possa dizer, eu não sei quem Deus é, por isso nunca o escolhi. Deus sempre se irá revelar de forma que as pessoas possam fazer uma escolha, ou a Ele ou não, ou rejeitá-lo. Jesus ajudou Simão a mudança à mesa, e Ele deseja que aprendamos o mesmo. Parar de impressionar com a mesa para nos impressionarmos com Ele. Eu estou mesmo quase a terminar. A humildade para adorar é exatamente isso. Quando conseguimos tirar finalmente os olhos da mesa, do que somos, de quem somos, do que trazemos, fazemos ou dizemos e os colocamos em Jesus. Adorar Jesus é ficar e viver fascinado com Ele. É tirar os olhos de nós mesmos ou dos outros e admirar unicamente a pessoa de Jesus. Ouviste, convido-vos a ouvir. No Evangelho de Lucas encontramos um momento que não se passou literalmente à mesa, mas pouco deve ter faltado. Eu vou ler rapidamente. Lucas 10 diz: a caminho de Jerusalém, Jesus e os discípulos chegaram a um sítio onde uma mulher chamada Marta os recebeu em casa. Maria, sua irmã, sentou-se no chão ao pé de Jesus, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, andava atarefada. Diz comigo, atarefada.
com muitos serviços. E em ter com Jesus observou-lhe: Senhor, achas bem que a minha irmã me deixe sozinha a fazer o trabalho todo? Diz-lhe que venha ajudar-me. Marta, Marta, como tu te deixas prender por tantas coisas, há só uma que é necessária. Maria escolheu bem, não a quero privar disso. À semelhança de Marta, quantas vezes nos atarefamos tanto, nos enchemos de tarefas, de coisas dentro e fora do culto, para impressionar. Às vezes não temos, nem pensamos sobre isso, mas é um facto. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é para não fazer nada. Melhor é não fazer nada que essa é a melhor parte. Não. A melhor parte não é não fazer nada, mas a melhor parte é preferir Jesus a tudo o resto. A melhor parte não é sentar no chão, é ficar impressionado com Jesus de tal maneira que tudo o resto se torna secundário. Deixa-me dar-te as últimas notas. Porquê é que impressionar com a mesa pode ser tão perigoso? Há uma história que se encontra em Lucas capítulo 24, se vocês quiserem apenas acompanhar. Lucas 24, a partir dos versículos 13 até 35, nós encontramos a história de dois discípulos. Nós não sabemos os nomes deles. Ficaram conhecidos como os discípulos de Emaús. Eles são um exemplo, ou esta história é um exemplo fantástico do poder e da revelação que há à mesa com Jesus. Aqueles dois homens viajaram de Jerusalém até à sua terra, Emaús. Eles seriam discípulos também de Jesus, mas que depois da sua morte na cruz desistiram, não esperaram a ressurreição. Aliás, eles nem esperavam que ia haver ressurreição. Durante o caminho, Jesus juntou-se a eles, perguntou sobre o que estavam a discutir, e eles falaram-lhe dos acontecimentos sobre um tal que achavam que seria o Cristo, que foi morto e dizia-se que havia ressuscitado, e alguns dos companheiros tinham comprovado o sepulcro vazio, mas eles ainda assim não creram, por isso vieram embora para a sua terra. Jesus mostra-lhes no caminho o que as Escrituras diziam acerca do Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, mas eles não conseguiram reconhecê-lo pelo caminho. Agora, ouviste com ouvidos, ouvir. Se abriste a Bíblia lá em Lucas, capítulo, saltou-me, peço desculpa, 24, se fores até ao verso 30, vais perceber porque é tarde. Aqueles homens convidam Jesus a pernoitar com eles. Mas antes deles irem dormir, eles decidiram tomar uma ceia porque vinham cansados da caminhada. Eu acho isto maravilhoso. Então houve convites de ouvir, antes deles irem para a cama, um deles, verso 30, pôs a mesa. E é um perigo, irmãos, quando nós pomos a mesa com Jesus. Porque quando é um perigo bom, quando nós pomos a mesa com Jesus, cuidado. Porque se tu pões a mesa com Jesus, tens que estar aberto à revelação. É por isso que, desculpem às vezes as minhas expressões, por favor perdoem-me. É por isso que é tonto nós fazermos cultos, irmãos, se não é para nós buscarmos intensamente a presença de Jesus. É uma perca de tempo, irmãos, se nós nos reunimos numa casa como esta, nós a organizamos, nós a trabalhamos falando da estrutura, nós melhoramos som, nós melhoramos isto e aquilo. É uma pena nós investirmos tanto, irmãos, e depois quando estamos aqui dentro, nós não gastarmos a nossa alma na presença de Jesus. É uma pena pormos a mesa e a comida ser para deitar fora. Porque quando nós pomos a mesa, cuidado. Porque quando alguém põe a mesa, quando alguém chama Jesus para a mesa, cuidado, porque alguma coisa grande vai acontecer. E se vocês lerem no verso 31, diz que Jesus tomou o pão, ele deu graças, partiu e deu-lhes de comer. Uau! E diz lá no verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Se há lugar onde nós podemos reconhecer Jesus, meus irmãos, é à mesa. É no relacionamento íntimo, chegado, é quando nós nos chegamos a Ele. E quando permitimos que Ele chegue a nós, não é apenas quando fazemos um culto em nome de Jesus, é quando de facto nós nos sentamos à mesa e começamos a desfrutar dEle. Eu acho fantástico, eu não sei quantas horas aqueles homens caminharam e ouviram Jesus, mas eles não conseguiram perceber quem Ele era. Mas quando eles sentaram, diz, à mesa. Quando eles sentaram à mesa, quando eles chegaram à intimidade, quando eles ficaram mais próximos, diz que eles então o reconheceram, os olhos deles foram abertos. Uau! Há poder e revelação quando chamamos Jesus para a nossa mesa. Foi apenas à mesa que estes homens o reconheceram. Talvez também Simão naquele dia o conseguiu reconhecer. Nunca saberemos. Vou terminar. A arte de impressionar sempre rouba o lugar da adoração. Porque ou nós impressionamos ou nós adoramos. Ou nós fazemos as coisas direitinhas, vamos cantar o hino,
Agora fazemos uma oração. E eu não tenho nada contra o programa e contra a organização. Mas se nós deixarmos que o impressionar elevado à nossa vida particular, aos nossos cultos, meus irmãos, nós vamos correr o risco de perdermos a humildade para adorar. Porque ou nós ou somos engenhosos na forma como impressionamos, ou nós somos humildes ao ponto de conseguirmos adorar. As duas coisas, irmãos, não se ligam. Ou nós adoramos e nos impressionamos com Ele, ou nós o tentamos impressionar e roubamos o lugar da verdadeira adoração. Deixa-me terminar, com licença. Vou pôr a... Deste lado eu tenho uma toalha provavelmente de linho, bonita, bem acabada. Quem dá 100 euros? Não, estou a brincar. Temos o serviço quase completo. Eu não trouxe os copos todos porque o espaço era curto, mas posso ir buscar o resto. Temos de água, de vinho. Ajudem-me. Temos um bonito faqueiro em prata. Vocês estão-se a rir, mas quem é daqui a bocado choram. Temos o prato para a entrada. Não tinha ali nenhum outro dos fundos. Temos o prato para a sopa. Temos o prato para a principal. Da louça mais fina, veio do Egito. E é mais ou menos assim que nós pomos a mesa. Mesa digna de um casamento. Depois temos este lado uma real toalha de plástico, provavelmente rasgada em algum sítio, só não tem nódoas porque é de plástico. Começamos por 20 euros, quem dá mais? Se você fosse receber Jesus na sua casa, o que é que tu punhas? Este? Quer que sejam sinceros, isso não funciona. Se Jesus hoje fosse almoçar à tua casa, imagina que deste lado está o teu melhor serviço, a tua melhor toalha, e deste lado foi de propósito, mas para representar aquilo com que tu comes todos os dias. Se Jesus hoje fosse à tua casa, qual era o serviço que tu escolhias? Ser honesto, vamos fazer assim, o vosso lado esquerdo ou o vosso lado direito? Quantos acham que deveríamos pôr para Jesus o lado esquerdo? Levanta a mão. Eu poria naturalmente o melhor. Brincar, ok? Quem escolheria pôr este? Alguém escolheria pôr esta toalha de plástico, que era do Coffee Night, e um copo de plástico, um prato que a gente vai e nem encontrei as facas, que a gente vai cortar a carne e já foi, já estou a comer o plástico e tudo. Quem é que escolhia isto para dar a Jesus? Quem é que escolhia isto para dar a Jesus? Alguém na sua consciência? Mas se fosse a única coisa que tivesse, não venha com isso, porque não é de certeza a única coisa que você tem. Nem que fosse comprar, nem que fosse pedir emprestado. Improvise. Mas eu não tenho lá louça fina. Não tem, improviso, peça a alguém. Alugue para um dia. Mas poxa, se é para Jesus, a gente não vai dar o melhor? Quem é que tinha a lata a dar um prato de plástico a comer a Jesus?
Eu não lhe estou a dizer o que é que Jesus pediria. Ele não exige muito, não venha com essa. Eu estou a lhe dizer como é que você... Se eu fosse jantar à sua casa, ou se alguém que você ama muito fosse jantar à sua casa, o que é que você punha? Esta toalha de plástico? Punha um copo de plástico? Porque assim é melhor, é descartável, é para deitar fora no fim. Caramba. Nós sempre tentaríamos impressionar. Alguém percebe do que eu estou... Eu não estou a falar isso com negatividade, por favor. Mas deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Gostava de ser isto, mas eu sei que não sou isto. Jesus é isto. Mas eu. E aquilo que Deus me mostrou é que para nós chegarmos a isto, nós vamos ter coragem. Vamos ter coragem de então trazer aquilo que nós somos. E se é isto que nós somos, se é isto que nós somos, então esta é a mesa que nós vamos pôr. Porque Jesus jamais poderá trabalhar na nossa vida enquanto nós o tentarmos impressionar com aquilo que não somos. Estamos lá, mas quem sobressai na nossa vida não tentes mais impressionar, ser humilde para adorar. Senhor, nós estamos na tua presença gratos.